Pessoal, vamos falar aqui sobre o cenário do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, ameaçou prender o então presidente Jair Bolsonaro quando ele mencionou a possibilidade de dar um golpe de Estado para se manter no poder, após perder a eleição para Lula. Quem ficou sabendo disso? A apuração de Jussara Soares e também da Gabriela Prado. Débora Bergamasco, como assim? Deu a entender, ameaçou prender Jair Bolsonaro? É o que ele diz, né, no depoimento. E por que é importante ele dizer isso no depoimento? É importante porque se ele tivesse sido apresentado a um plano, a um pré-plano, digamos assim, a um plano golpista e não tivesse feito nada e contasse isso, olha, me apresentaram esse plano, eu não embarquei. Para os investigadores, o que isso poderia significar? Poderia significar algum tipo de prevaricação. Não, mas como assim? Você ficou sabendo disso e não reagiu e não denunciou? Porque não houve denúncia, eles estão vindo com essa história agora. Porém, eles deveriam ter denunciado. Então, quando ele diz, olha, eu ameacei, se ele continuasse com essa discussão de plano golpista, eu avisei que ele poderia ser preso e que lhe daria ordem de prisão, ele também se abstém de uma possível também consequência, né? De algum tipo de, enfim, de culpabilização também por não ter feito nada. Porque diante de toda essa negociação, né, desse início de discussão, não houve também uma denúncia, né? Enfim, isso foi apenas entre quatro paredes. Eles não disseram, não foram denunciar o que deveria ter sido feito. Agora, quando ele diz, olha, ameacei dar ordem de prisão para que ele parasse, enfim, talvez isso possa também ser aí uma forma de conter qualquer outra consequência pior para o depoente. E, claro, jogou um balde de água fria nas supostas intenções golpistas de Bolsonaro, se isso realmente aconteceu. Porque sem a ajuda, né, e até com a ameaça de comandantes da força, as Forças Armadas rachadas, ficaria mais difícil colocar esse plano em prática. Basília, dúvida. Isso é o que foi relatado à Polícia Federal. Agora, se foi verdade ou não, e eu estou aqui colocando na condição, não de que eu estou duvidando de algo, mas ampliando o nosso olhar, precisa ser provado. Ou seja, as pessoas que estavam também na reunião vão ter de dizer se isso é verdade ou não. Uma dessas pessoas já veio, por meio de delação premiada, falar isso para a investigação, né? Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, tenente-coronel. A Polícia Federal também tem mensagens trocadas entre estas pessoas que aparecem como investigadas, testemunhas do caso, em que essa ideia de plano golpista, vir com uma minuta, que está sendo chamada de minuta do golpe, poderia impor ao país um novo estado de organização, seja de sítio ou de defesa. Tem isso escrito nas mensagens apreendidas, né, capturadas aí pela Polícia Federal. Mostram que, além da ideia, houve uma insistência, uma pressão para que o desfecho da história fosse esse, golpe no Brasil em 2023. Então, você tem o relato de um delator, você tem a confirmação de ex-comandantes das Forças Armadas no modo depoimento, eles que falam como testemunhas, eles não são investigados neste caso. O ex-presidente teve a oportunidade de responder, né, estes questionamentos também, mas ficou calado em depoimento. Por tudo isso, a gente vem dizendo que Bolsonaro poderá ser chamado a depor novamente, porque agora não é só uma pessoa na qualidade de delatora que está dizendo isso, Mauro Cid, mas também testemunhas, né, da investigação, ou melhor, da reunião, que estão colocando a sua palavra como a verdade do que aconteceu, a verdade dos fatos, né, colocando sua palavra à prova. Então, o ex-presidente também será confrontado com isso, com as versões para além da delação premiada. Volto a destacar que estes depoimentos têm uma áurea, né, tem
uma roupagem de delação premiada pessoal, porque ajuda aos ex-comandantes a colocarem as suas reputações e também das instituições a limpo, né, mostrando que eles fizeram alguma coisa durante estas reuniões, algo pelo qual foram cobrados lá atrás quando veio à tona a informação de que tais encontros tinham acontecido. Serve também esses depoimentos de alívio para as Forças Armadas, porque você tem um delator dizendo que um ex-comandante da Marinha teria compactuado colocar suas tropas em campo para fazer um golpe no Brasil, mas as outras duas forças não. Então, isso é um alívio para a instituição Forças Armadas, porque mostra que, ao fim e ao cabo, né, aqui fazendo um trocadilho com as palavras, a instituição se manteve alinhada com o Estado e, por isso, o golpe não foi aplicado. Então, de possíveis investigados, mas hoje testemunhas, estes comandantes se colocam até como aqueles que inviabilizaram o golpe no país, algo que, para alguns, é próprio de agradecimento, né? Digno de agradecimento. E nós já contamos hoje aqui no Live CNN também para vocês que esse mesmo ex-comandante do Exército que nós estamos citando, o Marco Antônio Freire Gomes, ele também disse que ocorreram duas reuniões em dezembro de 22, nos dias 7 e 14 de dezembro, para tratar da possibilidade de um golpe de Estado. Obrigada, Basília. Obrigada, Débora. Vamos aqui para além das nossas fronteiras nacionais.